Do nosso primeiro vídeo, tá? E eu quero falar agora para vocês sobre os tipos de variáveis que nós temos no levantamento estatístico. Bom, primeiro nós temos dois grandes subgrupos, o grupo das variáveis qualitativas e das variáveis quantitativas. Dependendo do que você estudou no seu ensino médio, dependendo da faculdade que você fez, você já ouviu falar sobre isso daqui, tá? Então, a variável é aquilo que eu estou levantando em relação aos dados. Quando eu levanto um conjunto de dados, tá? Tem um item que ele vai variar em relação à quantidade. Então, eu posso, por exemplo, fazer um levantamento por gênero, tá? Então, vou fazer uma entrevista com um certo grupo de pessoas, tá? E a minha primeira classificação é separar homens de mulheres, tá? Então, aí, no caso, essa daí é uma variável qualitativa. E ela é qualitativa nominal, tá? Então, o gênero aqui seria uma variável qualitativa nominal, tudo bem? Aí você vai falar, pô, mas por que é essa nominal? Espera aí que eu já vou falar porque eu vou dar vários exemplos, tá bom? Eu posso também fazer um levantamento para verificar qual que é o grau de formação do aluno, tá? Então eu quero saber se ele tem ensino fundamental completo, se ele tem ensino médio completo, se ele tem ensino técnico, ensino superior, tá? E aí eu vou ter aqui uma variável qualitativa também, só que ela é ordinal, tá? Então, grau de formação. Agora, eu posso, no meu levantamento, querer verificar o seguinte, olha, eu quero saber, por exemplo, quantos filhos cada pessoa que vai participar da minha pesquisa tem. Então, o número de filhos, a quantidade de filhos que uma pessoa tem, é uma variável, só que ela é quantitativa, e ela é quantitativa discreta. Então, aqui, ó, quantidade de filhos. E para terminar, um último exemplo, quero fazer um levantamento, quero fazer uma análise, quero verificar qual é a renda familiar. Tá? Então, vou analisar ali dentro de um grupo de pessoas, tá? Qual é a capacidade econômica que as pessoas têm com base na renda familiar. Essa daí é uma variável que nós chamamos de variável quantitativa contínua. Então, vamos lá. Por que cada uma dessas variáveis que eu sugeri tem esse tipo de classificação? Primeiro, a variável é quantitativa quando ela expressa uma qualidade do sujeito participante da pesquisa. Quando eu falo do sujeito, eu não quero dizer exatamente uma pessoa. Eu posso, por exemplo, verificar o seguinte, eu vou fazer um levantamento do número de sapatos vendidos. Mas aí eu quero verificar, entre as variáveis, eu quero verificar quais foram as cores mais vendidas. Então, o termo cor do sapato é uma variável qualitativa, ele expressa uma qualidade do sujeito. Assim como o gênero expressa uma qualidade do sujeito participante, nesse caso aqui uma pessoa, tá? Se a pessoa é do gênero masculino ou feminino, tá certo? No entanto, essa variável qualitativa, ela pode ter a capacidade de ser ordenada ou não. Então, quando eu falo de gênero, não tem ordem, tá? Masculino, feminino, homem, mulher, não tem diferença, tá? Agora, quando eu falo do grau de formação, isso eu posso classificar, eu posso ordenar. Então, eu posso falar o seguinte, olha, eu vou colocar como grau de formação o maior grau de formação que a pessoa tem. Então, para mim, o primeiro grau vai ser ensino fundamental completo, depois ensino médio, depois vem ensino técnico, depois ensino superior e assim por diante, tá? Então, uma variável qualitativa expressa uma qualidade do sujeito. Se ela expressa uma qualidade que não dá para classificar, que cada uma das respostas que eu venha a ter não pode ser ordenada, é uma variável qualitativa nominal. Se ela pode ser ordenada, é uma variável qualitativa ordinal, onde eu posso expressar a ordem. Tudo bem? Aí, se essa variável expressa uma quantidade, cuidado, muita gente confunde e entende uma variável qualitativa ordinal como quantitativa, e nem sempre é. Por exemplo, eu quero verificar qual é a classe econômica a qual a pessoa pertence. Se ela pertence à classe 1, 2 e 3.
apesar de eu estar usando um número, a classe é uma qualidade. Ela não expressa uma quantidade. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, se eu tenho uma variável cuja resposta é uma quantidade, como por exemplo, quantidade de filhos, a pessoa pode ter 0, 1, 2, 3, 4, tá? Na verdade, assim, ela pode ter 0, 1 e 2 filhos. Passou de 2 é o quê? Nível de insanidade, tá? E aí já é outro tipo de classificação. Não, independente da quantidade de filhos, é uma variável discreta. O que é uma variável discreta? A quantidade é um número natural. O que é um número natural? Ele não tem casa decimal, ou a casa decimal é 0, tá? Então, quantidade de filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, tá? Eu sempre vou ter um número de 1 em 1. Eu consigo, então, contar a quantidade e ordenar sem ter casas decimais. Já na variável quantitativa contínua, tá? Eu vou ter casas decimais, a minha quantidade de valores é muito maior. Então, quando eu falo da renda familiar, a pessoa pode ter uma renda familiar de R$ 2.347,56 centavos, tá? Ou a outra pode ter R$ 2.347,57 centavos. Então, veja que a quantidade de respostas que eu tenho na minha variável quantitativa contínua é muito maior. Tá certo? Prontinho, pessoal. Esses são os tipos de variáveis que nós temos e para todo levantamento estatístico eu vou ter exatamente esses dois conjuntos iniciais, qualitativa ou quantitativa, e para cada uma dessas classificações iniciais eu tenho duas subclassificações, tá certo?